Fala Juventude Concade, sejam bem-vindos a mais um Concadecast. E eu quero agradecer você que tem assistido cada um dos nossos episódios, que tem sido edificado através da história de cada pessoa que tem passado por aqui. Nós agradecemos a você. E aproveitando, já quero te pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse Concadecast que está muito especial com um convidado que foi pedido inclusive na nossa enquete no Instagram. Desde já eu quero agradecer você que colocou ali o convidado que você quer ouvir. E estamos aqui para mais um Concadecast, tá? E eu já vou apresentar ele. Ele é um pastor da AD Cruz, há 15, 16 anos aproximadamente ali na AD Cruz. Temos também ele como líder da região de número 1. Ele é casado com a Clélia, pai do Esdras, do Heber e da Esté. E é o nosso líder da região de número 1, né? Eu estou inserido nessa região como pastor dirigente. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouco. Estou hoje com o pastor Argileu Martins. Seja bem-vindo, pastor. Eu agradeço, pastor Davi, por essa oportunidade. Estou feliz por estar aqui para conversar com nossa juventude através desse podcast, sempre lembrando que o Concade é o maior evento do nosso campo, um dos maiores do Brasil, que edifica muitas vidas, né? Então, apoiar o Concade, motivar nossa juventude para ir ao Concade é um dever de todos nós, porque nós sabemos que esses encontros com Deus alteram o rumo, o futuro da vida das pessoas e o futuro dos nossos jovens. Que bom, que alegria. O pastor Agileu sempre foi, eu quero aqui ressaltar, um colaborador do Concade, sempre preocupado com o Concade, toda vez que me vê, pergunta como é que está o trabalho também na região 1. E a gente agradece, pastor Agileu, por essa preocupação com a futura geração, né? Afinal de contas, o nosso propósito também é transmitir o evangelho e o legado a essa futura geração que está vindo, né? Que vai continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Então, eu te agradeço muito de coração aqui, também representando o pastor Rodrigo Dantas, que é o nosso líder do Concade. Ele também, falei, vou gravar hoje com o pastor Argileu. Ele, rapaz, eu tô ansioso para assistir esse episódio. Então, ele deixou um abraço para o senhor também. Obrigado. Tá Um bom? abraço, pastor Rodrigo. Vocês todos são amigos, né? O povo crente é assim, né? A gente sempre gosta uns dos outros. É isso mesmo. Pastor Argileu, me conte um pouquinho da sua história de vida, né? A gente estava conversando antes da gravação, o senhor não nasceu em lar cristão. Como é que foi essa experiência de ser chamado para Jesus Cristo, para ser salvo em Cristo Jesus, para ser um filho de Deus? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para nós. Bem, pastor Davi, todos vocês que vão ter acesso a essa gravação aqui. Essa é uma história longa, né? Até porque eu já passei dos 60, então tem muita história para contar. Mas meu processo de chamado e conversão, e de vez em quando eu, no meio das ministrações que eu faço à igreja, eu conto algumas partes, né? Realmente, eu ali aos 19 anos de idade, eu estava com a minha vida resolvida, porque eu já tinha feito um curso técnico e eu sempre fui muito racional, né? Estudava, nunca mexi com droga. Eu era um jovem normal, criado numa família que preserva muita moral, muita ética. Então, assim, e nunca passava pela minha cabeça ser cristão, né? Eu era muito racional, muito estudioso, né? Minha infância, meu sonho era ser astronauta, enfim. Nossa, aí tinha que estudar mesmo, viu? Então, assim, mas um dos meus irmãos mais velho, né, que é também pastor, hoje lá no Rio Grande do Norte, ele converteu primeiro e começou a nos evangelizar. Não dava muita bola, não, até que eu fui acometido de uma doença que à época ninguém diagnosticou. E passado muitos anos, nessa época eu já ganhava um bom dinheiro, né? A gente tinha uma empresa com outros 3 colegas de fazer planejamento agrícola, né? E gastei tudo que eu tinha, e médico não descobria, enfim. Eu fui desenganado dos médicos, estava para morrer, e ali no leito de enfermidade, pesando aproximadamente 30 quilos, né? Eu tinha perdido a massa muscular toda.
Eu tinha um Novo Testamento na cabeceira de onde eu estava internado, e meu irmão sempre falando de Jesus, né? Na época ele era evangelista ainda, e aí eu perguntei para ele se Jesus curava ali na minha ignorância, né? Graças a Deus, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se Jesus cura mesmo, ele disse, cura. Então, se Jesus me curar, me tirar daqui, eu tenho que respirar. Então, pode ficar à vontade. Eu disse assim, aí eu vou servi-lo, né? Eu vou ser leal a ele. Bom, o resultado da história é que eu estou aqui, né? Mas, por quê? Porque teve um momento que eu acordei e estava a minha família inteira, né? Até uma namorada que eu tinha na época, eles foram me ver pela última vez, né? Porque o médico disse, não há o que fazer, tudo que tinha que ser feito, o que existe, que a medicina, né, existe, nós estamos fazendo. E a gente não diagnostica o que ele tem e ele não fica bom. Eles foram para despedir de mim. E naquele momento ali que eu abri os olhos, que vi minha família, eu fiz essa pergunta para o meu irmão. Ele sentiu o peso da pergunta, né? Porque eu falei, e me tira do hospital. Porque eu quero ir para casa, não vou tomar mais remédio, porque Jesus vai me curar. Ele então ficou ali, né, com o peso da responsabilidade, preocupado com a reação da família, ninguém era servir a Deus, só ele. E quando você está no hospital, sempre tem uma esperança, né? Para quem é pai, mãe, irmão. E ele, eu levo ele para casa, ele vai morrer em casa. E aquilo foi alguma coisa de Deus, assim. Eu falei, então faz o seguinte, que eu percebi que ele me leva para sua casa hoje, eu já estou com a transferência, eles iam me transferir de um hospital para o outro, para um hospital onde tinha uma sala, além do quarto do paciente, tinha uma sala para os familiares, eu ia morrer mesmo, né? Então eles iam me transferir para um outro local, onde havia uma sala de estar, né, antes do quarto, para a família ficar ali, né, com o doente. Eu falei, a transferência está aí, você me leva, ao invés de sair daqui para a clínica, me leva para sua casa e amanhã a gente vai para esse hospital aí mais chique e tal. Aí o hospital disse, olha, aí nesse caso nós não podemos transferir na ambulância, a ambulância é só para ir de um hospital para o outro. Você vai para sua casa e na situação que ele está, você precisa assinar um termo que meu irmão assinou. Para você ter ideia, eu saí nos braços dele, né, assim, tão leve que estava, não tinha. E naquela noite ele me ungiu, né, e Jesus me curou. Glória a Deus. Então, assim, é complicado falar dessas coisas assim, né, porque apesar de ter mais de 40 anos, isso eu ainda me emociono, né, e é lógico que isso marcou a minha vida, porque naquela noite eu tive 2 sonhos, né, na noite que eu fui curado. Um deles, havia 2 anjos do meu lado e uma terra arada, eu conheço um pouco, né, de agricultura, e os anjos apontavam a terra arada pronta para ser semeada, né. Em um outro sonho, eu até então não sabia nadar, né, aprendi a nadar já adulto já. E eu nadava em uma água que tinha uma temperatura incomparável, e mergulhado na água, né, e não sentia falta de oxigênio, e nadei muito nessa água. E hoje eu entendo que aquilo era Deus, né, me purificando, me sarando e tal. Eu tive esses 2 sonhos. Eu já não andava mais, de tão fraco que estava. No dia seguinte eu levantei sozinho. Minha mãe emocionou bastante, porque quando ela acordou, eu estava no banheiro tomando banho. E pedindo comida, eu não comia mais. E aí foi só bênção depois disso. Então, essa é a minha conversão, né? Mas, e daí para frente, nós vamos conhecer a Deus. É um tempo diferente. Por isso que a gente investe tanto em discipulado, né? A gente não batiza as pessoas que não são discipuladas. Porque naquele tempo não existia internet, telefone, cidade que
Aí, porque depois disso eu entrei na Emater, né? Fui para uma cidade pequena. A cidade só tinha telefone da prefeitura, né? Não tinha telefone nas casas. Na minha casa já tinha. Então, e meu irmão morava longe e ele me discipulou por carta. Eu tenho algumas das cartas, né? Ele escrevia para mim me discipulando por carta, né? Ainda na cidade dele, eu comprei uma Bíblia que eu tenho até hoje, né? E eu comecei a ler a Bíblia, comer a Bíblia, né? Eu li a Bíblia e naquele tempo tinha que ser você e o Espírito Santo para você entender a Bíblia. Tinha texto. Essa Bíblia minha era lápis de cor mesmo, aqueles antigos, e eu coloria os versículos que eu não entendia, né? E ficava lendo e orava. E eu não sabia orar, né? E minha oração era os salmos. Eu não sabia orar e eu dobrava o joelho e ficava lendo os salmos, e dizendo: Jesus, eu quero te servir e tal. Então, esse foi o meu início de fé. Em Minas Gerais, né? Entrei naquelas Assembleias de Deus que... É por isso que é bom a gente respeitar, né, o legado, que é o tema do CONCAD. A igreja que eu fui congregar, naquele tempo, né, eu estou falando do início dos anos 80, as igrejas eram todas de periferia, né, e muito desconfortáveis e tal. A igreja, a Assembleia de Deus que tinha na cidade onde eu nasci, era uma igreja que os bancos não tinham encosto, né, os pregos rasgavam as calças da gente. Pra você ter ideia, o presbítero que dava aula na escola bíblica dominical, ele só letrava a lição. Quando ele terminava aquele primeiro ponto ali, eu já tinha lido a lição toda, porque eu já era técnico, já trabalhava, né, com os colegas lá, a gente já tinha nossa empresinha lá e tal. Então, assim, mas eu respeitava a unção que estava sobre eles, né, mesmo sabendo que eles tinham dificuldade de ler, mas eles tinham vida em Cristo. E aquele povo, quando abria a boca, eu aprendi. Essa foi minha escola, né? A minha escola não foi a escola de teologia, foi a escola da vida prática, né? Nesse tempo, pastor Davi, a gente saía para evangelizar, a gente ia para o monte sexta-feira, cidade interior era fácil, era tudo a pé, né? Tudo pertinho, né? E sábado, depois que a gente acordava, tomava café, eu mais 2 amigos, a gente pegava as Bíblias e ia para a rua evangelizar. E Deus dizia qual era a casa que era para entrar. Não era a gente que escolhia, era Deus. E nessas casas aí tinha obra para fazer. Aí Jesus libertava, o demônio manifestava, as pessoas eram curadas. Era algo assim impressionante, porque a nossa escola era... Quem dava aula para nós era o Espírito Santo. Então era assim... Depois de muito tempo, eu consegui comprar, achei assim... Aquela enciclopédia do Orlando Boy, aquela antiga, que era uma enciclopédia, não, era uma concordância bíblica. Sim. Né? Eu tenho ela, inclusive, meu pai me deu. Pra você ter ideia, eu comecei a fazer à mão a genealogia de Cristo, olhando a Bíblia, escrevendo em folhas de cartolina, assim, a lápis, né? A partir de Noé, né? Eu fui fazendo e desenhando com a régua e tal, cheguei até nas 12 tribos. Mas era lápis naquele tempo, não tinha como digitalizar nada, né? Isso se perdeu com o tempo. Então, assim, era um período de experiência, que a gente entrava para um quarto, né, um aparelho de som 3-em-1 que você não conhece, com aqueles vinil, né, que a gente chamava de bolachão carinhosamente, e a Bíblia. Entrava sexta-feira, 6 da tarde, saía no sábado seguinte, 6 da tarde. Era a gente, a Bíblia e o Espírito Santo, não tinha outra coisa. Então nós somos formados assim, né, e tendo que aprender, né. E eu brinco que os nossos pastores, eu não tive tantos pastores, né, eu sempre fui muito leal à Assembleia de Deus e a denominação e quando, inclusive, naquele tempo a Assembleia de Deus era uma só, né? Até que perseguiram tanto o nosso bispo Primaz, que graças a Deus ele abriu a nossa convenção, que hoje é a maior do Brasil. E é uma convenção de a paz, né? Mas a Assembleia de Deus era uma só e o conselho pastoral naquele tempo era assim: pastor, vai orar, irmão. Não tinha conselho, né? Nós casamos, Esas nasceu um ano depois, que hoje ele faz aniversário, né? E um ano depois Heber nasceu. Aí a gente foi ficando um pouco mais... porque os pastores diziam que você não podia fazer nenhum planejamento anticoncepcional, de nada, né? Então era essa escola, e a gente só obedecia. Para você ter uma ideia, eu estou falando do nosso início na fé,
Mas assim, quando nós casamos, nós ganhamos uma televisão de presente, de casamento. Um dos presentes foi uma televisão. Ela estragou na caixa, porque a igreja que a gente congregava Não permitia. E a gente, por obediência, sabia que não tinha nenhum problema, que tinha muitos que tinham, mas a gente só queria obedecer. O meu lema na minha juventude era o seguinte: eu quero ir para o céu. E se disser que é para usar calça rosa, boca de sino, rosa choque, eu uso para ir para a igreja, porque eu só quero ir para o céu. Só quer obedecer para chegar no céu. Eu só quero ir para o céu. Não preciso de outra coisa aqui na terra. Então, esse foi nosso início de vida, né? E Deus, que nos conhecia antes de sermos gerados, aí foi nos formando, nos moldando, né? Eu comecei a cooperar com o pastor. Eu fui tudo na igreja, né? Fui tesoureiro, diácono, presbítero, evangelista, pastor, né? Fui professor de escola dominical, superintendente, inclusive na Baleia, né? Eu congreguei na Baleia 2 anos. Eu fui tudo na igreja. Eu comecei a dirigir uma igreja, eu era presbítero ainda, né? Porque não tinha obreiro, né? E sempre trabalhando e pastoreando, que eu acho que é uma coisa que nós começamos a conversar aqui, que talvez a gente possa conversar isso com os jovens, né? Os jovens que são chamados por Deus. Eu, quando dirijo a vocês que são os pastores da região 1, eu digo amados e chamados por Cristo, ou chamados e escolhidos por Cristo, né? Há uma diferença nisso. Eu já ministrei sobre isso na nossa igreja, né? Os chamados e os escolhidos, né? Porque a própria Bíblia diz que muitos são chamados, mas nem todos escolhidos. Você precisa estar na segunda relação, né? Para você ser útil à obra de Deus. Então, o início da nossa fé foi assim. Mas nós vivenciamos experiência que a gente ia fazer culto ao ar livre, a gente abria a Bíblia, naquele tempo, quando tinha caixa de som, era uma caixa de som que tinha aquele tanto de plug, nela ligava uma guitarra e um microfone, né? Pegava a luz de alguém emprestado, atravessava os cabos, e ali a gente começava a cantar. Eu já vi experiência que a gente, numa cidade chamada Araçuaí, cidade muito quente, né? Um sol, e tinha uma pracinha assim, debaixo da árvore, era só jovem. Porque os pastores colocavam os jovens para fazer isso e colocava sempre um presbítero para acompanhar. E a gente, eu me lembro bem nessa praça, né? Nós começamos a cantar os hinos da harpa. As pessoas passavam, os demônios manifestavam nelas. A gente só estava cantando os hinos da harpa. Aí alguém ia lá, as trazia, a gente orava, elas eram libertas, aceitavam Jesus. Então era um pouco da vida, assim. No interior, né? Às vezes eu tive experiência de morar em cidades que não tinha igreja, mas tinha irmãos no campo, né? Nessa época eu já era casado, já tinha pai, mas era presbítero ainda. E aquele irmão trazia uma mula, né? Porque tinha muito morro, com alforge, a gente sempre de terno, gravata, a gente montava na mula, colocava a Bíblia no alforje e saía, até chegava no lugar que era um cômodo do tamanho dessa sala, assim, para às vezes levar a ceia ou para fazer um culto. E o que era interessante, né, é que a gente olhava assim na nossa racionalidade, mas não tem gente aqui. Quando você amarrava, descia da mula, amarrava ali numa árvore, alguma coisa, o povo começava a aparecer, né, saindo ali no meio do pasto, no meio da árvore, e daqui a pouco aquele ambiente estava cheio. Eu sou de pouca estatura, né? Sempre muito simples. Aí alguém arrumava um banco, eu subia no banco, abria a Bíblia e começava a cantar, Deus tomava conta do lugar. Era coisa assim. E às vezes as pessoas veem algumas atitudes nossas hoje, talvez elas não compreendam, né? Algumas atitudes nossas. E acho que a gente é um pouco, ou muito conservador, ou muito radical, mas é porque nós somos forjados assim, né? Nesse ambiente de crente, que você não tinha recurso, não tinha condição. De simplicidade, e você trabalhava com o que tinha, né? Clélia já deu aula debaixo de pé de manga de escola dominical. Então, a gente trabalhava com o que tinha. Não tinha esse negócio, sabe? Se tiver isso, ninguém colocava esse tipo de condição. Tem pessoas que precisam de Cristo, elas vão ser alcançadas, e nós somos um instrumento. Eu me lembro que a gente usava, eu falo isso na igreja de vez em quando, que assim, tem um testemunho muito antigo, né, de um LP, de um presidiário que Deus converteu na cadeia, mas em outros tempos, deve ter sido um dos primeiros, e o juiz deu ele ali, e ele gravou o testemunho dele, mas eu só me lembro dessa frase. Ele dizia assim, olha, Deus é a vara,
né? Jesus é a linha, o Espírito Santo é o anzol e nós somos as iscas. Então, se tem a Trindade aqui, eu quero ser uma isca para pescar alguém para Cristo. É um pouco isso, né? E na medida que eu converti, eu entrei para a Emater de Minas Gerais, e é interessante, né? A juventude da Cruz toda conhece essa história, né? Como vale a pena buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e Deus, o restante Ele faz, né? Enquanto eu trabalhando muito para o Senhor e para sustentar a minha casa, Clélia cuidava dos nossos filhos, né? Ela é uma mãe assim, né? Os nossos 3 filhos estão na igreja, todos foram batizados com o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas, para a glória de Deus. Glória a Deus. E todos são obreiros, né? Enfim, graças a Deus por isso. E é por conta dele, né? Eu sempre tenho 2 Coríntios 3,5 como um dos versículos que norteia a minha carreira ministerial e profissional, né? Que diz que nós não somos capazes de nada, né? Que nossa capacidade vem do Senhor. Esse é um texto interessante para a juventude entender e não ficar arrogante quando Deus começa a usar, né? Só porque teve um diploma, porque conseguiu cursar uma faculdade, ou porque tem um cargo. Porque tem um cargo. Eu, de vez em quando, ainda hoje, né, participo de algumas reuniões, o pessoal começa a se apresentar, eu disse, olha, pessoal, eu já fui essas coisas todas aí, mas eu continuo sendo uma pessoa muito simples e brinco com eles, né? Eu vou reunir com vocês aqui, mas vou diminuir minha ignorância conversando com vocês, porque eu vou aprender alguma coisa, né? Então, assim, é porque a gente sabe que tudo vem do Senhor, né? E é a Bíblia que diz isso, né? 2 Coríntios 3,5 está lá claramente escrito. Mas, então, assim, e na medida que eu fui me comprometendo com a obra do Senhor, e aí vale esse parênteses aqui, né? Uma das questões que eu vejo hoje, que pega muito os jovens, principalmente os jovens casais, Deus abençoou a igreja. E nós temos uma geração que tem uma parte de culpa nossa, porque todos nós da minha geração, nós entrávamos e começávamos nossas carreiras, tanto ministerial quanto profissional, lá embaixo. Nós somos um membro, diácono, fazendo as funções. Passaram por cada estágio, né? Ganhando experiência. Na vida profissional também, né? Eu entrei na Emater de Minas como técnico local, depois fui supervisor local, dirigente de unidade básica, depois fui coordenador regional, coordenador estadual e virei diretor. Uhum. Mas hoje nós formamos nossos filhos com graduação, pós-graduação, estuda 1, 2, 3, 4 idiomas e tal, para eles chegarem no topo. Uhum. Eu confesso para vocês que hoje eu não sei se isso é bom, né? Tá certo que eu fui um pouco duro com meus filhos nessas questões, né? Mas assim, então na medida que eu ia, e a gente vê hoje, principalmente jovens casais bem-sucedidos, né? Sim. No caso de Brasília, que tem bons empregos em tribunais, empregos com remuneração muito boa, né? Remuneração boa, estabilidade. Né? Aí a gente percebe que eles não têm tanto compromisso. Isso é um perigo de você afastar da presença de Deus. E aí, assim, pastor Agileu, eu vou até aproveitar aqui o gancho, né? Uma vez eu tive um gabinete com o pastor Agileu, pessoal, e aí a gente falou um pouco sobre esses desafios, né? Eu também tenho uma carreira e pastoreio, pela graça de Deus, uma igreja do campo, e eu conversei com ele, falei, pastor, como é conciliar profissão e ministério? E aí ele me emprestou esse livro para ler, né? Que é Conciliando Profissão e Ministério, Orientações para Pastores Bivocacionais. Né? Eu sempre tive essa vontade de não ser apenas um pastor, mas de ser um pastor e também exercer a minha carreira. E aí o senhor me deu alguns conselhos, falou várias coisas, me deu esse livro para ler, e eu queria que o senhor aprofundasse mais nessa questão, principalmente aos nossos jovens, que é possível vivenciar tanto a parte ministerial quanto a carreira profissional no nível de excelência como o senhor chegou a cargos que, como o senhor acabou de citar, diretor da Emater, né? E servindo a Cristo. Foi presidente de outra Emater. Então, assim, querendo ou não, o senhor em nenhum momento deixou de servir na obra do Senhor. Como é e como é que você incentivaria os nossos jovens a não deixarem o ministério ou não deixarem de servir na igreja para apenas focar na carreira?
Então, eu posso até falar aqui um jargão muito conhecido no nosso mundo, né? Você precisa ler a Bíblia para ser salvo, né? Praticar a Bíblia para ser santo, né? E crer na Bíblia para ser salvo. Então, o que a gente diz assim? Olha o que a Bíblia diz. A nossa vida é regida por nossas prioridades. Né? Por mais profissional que eu procurei ser, né? Bom profissional, exemplar e tal, a prioridade sempre era o reino. E eu fiz isso na vida prática. Né? Eu larguei o mestrado. Eu estava fazendo mestrado na UNB quando eu fui pastorear a Igreja do Cruzeiro em 2009. É mesmo? E quando eu percebi que eu não conseguiria conciliar o trabalho, o mestrado e a igreja, que eu ia fazer uma das 3 coisas, né, de forma negligente, eu deixei o mestrado e priorizei a igreja. Né? Naquele tempo, pastor, e a igreja não podia sustentar, a De Cruz naquele tempo não conseguia sustentar um pastor, não. Né? Hoje eu acredito que consiga, mas naquele tempo não conseguia, não. Então, assim, eu não podia deixar a minha família, porque é sempre assim, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Né? Nenhum obreiro que vive de forma desleixada ou de forma negligente, negligencia a família, ele tem a aprovação de Deus. Nenhum. Isso não é possível. Né? Isso não é possível. Então, como obreiro rebelde, né? O obreiro rebelde nunca vai ter a aprovação de Deus. Ele pode até fazer umas coisas boas assim e tal, mas não vai ter a aprovação de Deus. Mas o que é importante, voltando aqui à sua pergunta inicial da bivocação, né? Primeiro que exige muita renúncia, muito sacrifício, né? Você precisa viver inteiramente à disposição de Deus. E como disse, repetindo, a nossa vida é regida pelo aquilo que a gente prioriza. E pela misericórdia de Deus, eu priorizei a obra dele, o reino dele, as outras coisas vieram. Então, assim, e é interessante, a juventude da De Cruz conhece essa história, na medida que os pastores naquele tempo, para nos consagrar, primeiro eles conversavam com as nossas esposas, né, sem a gente saber, para ver se a gente tinha testemunho em casa, para virar obreiro da igreja. Foi assim quando fui consagrado a diácono, presbítero e tal. O pastor procurou Clélia sem o senhor saber. Sem eu saber, e ela queria saber como é que eu era em casa. Né? Então, assim, e na medida... Aí, quando eu fui consagrado a diácono, eu virei o supervisor do escritório da Mater. Nós éramos uma equipe e eu virei o chefe do escritório. Né? O tempo passou, preciso resumir a história, né? São muitos anos. Fica à vontade, fica à vontade. Depois, eu fui fazendo muitas coisas na igreja e tal. Né? Aprendi... Nesse período, quando fui tesoureiro da igreja, aprendi na vida, assim, na prática, que o pastor não tem acesso ao cofre da igreja, né? Eu fui tesoureiro da igreja, então ele quando precisava, e naquele tempo era muito diferente, a igreja era muito pobre, né? Quando ele precisava de algum dinheiro para comprar comida para a casa dele e tal, ele me solicitava. Eu achava aquilo estranho, porque ele era o pastor da igreja. E aí eu aprendi que não, o dinheiro é na mão do tesoureiro, e se ele ficar na minha mão eu posso ser tentado. Enfim, tem umas coisas assim que a gente foi aprendendo. Mas daqui a pouco eu virei presbítero, e quando eu fui presbítero eu virei coordenador, né? Na verdade, dirigente de um conjunto de escritórios, uma espécie de dirigente ou supervisor regional da empresa, né? E virei presbítero. Aí eu fui transferido para uma cidade, e nessa cidade não tinha pastor, e tinha 2 igrejas, tinha um rio que não tinha... A igreja era na periferia da cidade e tal. E o pastor falou, eles me chamavam de irmão Agileu, né? Irmão Agileu, você precisa dirigir a igreja. Eu falei, mas pastor, não, é você. Bom, o primeiro culto ao ar livre que nós fizemos, numa rua que não tinha calçamento, não tinha asfalto, era chão. 12 pessoas sujaram o joelho de terra, ajoelharam, aceitando a Cristo. 12, né? Aí nós começamos. Então, assim, a obra de Deus é algo assim. Aí, pela minha influência na Emater, né? O técnico da Emater nessas cidades pequenas, naquela época, no interior, era uma autoridade. A gente era convidado para tudo, né? E tal, para ser padrinho de casamento, para as festas da cidade. É lógico que tinha algumas, ou a maioria delas eu recusava, né? Até para eles entenderem que eu era crente.
e que você tinha que demonstrar isso, né, a todo tempo, porque a sociedade não te aceitava. Se você tivesse algum status, eu tinha algum, né, para ser o cara da matéria e tal, o chefe do escritório, então eles não aceitavam que você tendo algum status, você tinha que viver aquela vida diferente da deles. Sim. Então eu usava isso muito, né, e isso chamava muitas pessoas para... Eu cheguei ao ponto de uma cidade que eu morei, que também não tinha uma igreja, e eu era o cara da Emater, o prefeito era meu amigo, nós arrumamos um lote, e o pessoal vinha num caminhão, 26 quilômetros de estrada de chão, para cortar o barranco, e nós fizemos um templo ali, né, naquela cidade. Mas ali tinha a turma do véu ali que não deixava nenhum missionário naquela cidade. Alguém aceitava Jesus, eles iam lá, resgatavam na percepção deles, né? Enfim. E eu fui trabalhar nessa cidade. Falei, bom, como é que eu trago? Eu fui dar aula à noite, né, para ganhar a juventude. Então a juventude da cidade, e a igreja não tinha reboco, não tinha porta, não tinha janela, era um concreto no chão, tora de eucalipto com a tábua no meio, pregado de prego, né? Eu era presbítero. E a gente começou a fazer culto lá. E os jovens iam, porque eles não sabiam como é que era a igreja. E o professor deles era quem ia pregar. Uhum. Então a igreja lotava. E as pessoas... Hoje, essa igreja, que graças a Deus eles não me conhecem, não deve ter ninguém lá que me conhece, que tem mais de 30 anos. Ela tem mais membros que a De Cruz. É mesmo? Então, assim, glória a Deus. E está na avenida principal da cidade. Na cidade seguinte foi a mesma história, né? A igreja era na periferia e precisava de um, né? A gente conseguimos comprar um terreno na avenida principal da cidade. Quando eu saí de lá, a igreja estava assim, com 1,5 metro da parede. Hoje tem um belo templo na principal avenida da cidade. Então a gente foi fazendo essas coisas para a glória de Deus. Nem o povo da De Cruz sabe dessas histórias assim muito, né? A não ser aqueles que às vezes vão lá em casa tomar café, comer queijo, né? Eu conto. A gente vai conversando das coisas do Senhor. Mas, então assim, aí eu fui presbítero, virei dirigente e depois coordenador regional. Na coordenação regional eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação, né? Enfim, daqui a pouco eu fui consagrado evangelista. Até aí a Assembleia de Deus era uma só, né? Sim. Deus inspirou o nosso bispo para, em 86, ele entender que a gente precisava sair debaixo daquele jugo e ganhar almas para Cristo, né? E foi quando se criou a nossa convenção, a partir de 86, porque ele já presidiu a CJDB também. Sim. Né? Mas o nosso bispo primaz, Manuel Ferreira. Mas então assim, e daí eu fui consagrado evangelista e continuei pastoreando. Eu fui para uma cidade, o pastor tinha ido embora, dividido a igreja, eu cheguei naquele lugar. Nessa cidade eu fiquei 6 meses só. E eu aceitei o desafio do pastor, o presidente do campo, de dirigir aquela igreja. 6 meses depois nós batizamos 45 jovens. Meu Deus, glória a Deus. E a questão é que a gente batizava em rio, né? E eu não sabia nadar. E o rio estava cheio, a correnteza forte. No. E tinha um irmão, um jovem que foi batizar, que ele dava 2 de você, assim, na altura e no peso. Eu acho que eu não sei se eu afundei ele inteiro na água. Porque eu acho que se eu afundasse... Eu ia junto, né? A correnteza me levava. E teve um presbítero, ele não afundou direito, não. Eu falei, ele está batizado. Enfim, tem essas histórias, assim, né? Mas aí... A empresa, na medida que eu fui consagrado evangelista, eu virei coordenador estadual da matéria e fui transferido para a capital, para Belo Horizonte, fui morar em Betim. E lá achei uma igreja, aí já era Madureira, né? E fui congregar lá. Poderia ter ido para uma igreja chique, que estava lá no centro e tal. Mas só os crentes acreditam. Eu passava na frente da igreja e não enxergava, senão era natural eu ter ido para lá. A igreja na avenida, grande. É mesmo? Cheia de departamento. Eu fui para uma igreja no bairro, né? 6 meses depois eu estava pastoreando essa igreja porque teve um problema lá. E fiquei 10 anos pastoreando lá, né? Lá também Deus nos usou bastante. Ganhamos muita alma para Cristo. Conseguimos abrir 3 congregações. E hoje todas são igrejas, estão todas lá estabelecidas e até viemos para lá, mas aí
quando eu percebi que tinha uma igreja, que o pastor me fez o desafio para pastoreá-la, e nessa época eu era coordenador regional da EMATEI, eu coordenava no estado de Minas Gerais um programa federal. E eu viajava muito, né? Viajava muito. Minas Gerais tem só 853 municípios. É grande, né? E a EMATEI, nesse tempo, tinha escritório em 792. Quase todos. Quase todos. Ainda hoje tem mais de 800. Mas, e assim, meu Deus, mas eu aceitei o desafio. Aí eu fui consagrado a pastor, virei diretor da empresa. Então, na medida que eu fui assumindo compromissos... Foi também... Eu virei diretor de uma empresa que tinha 3.000 funcionários, uma frota de 1.050 veículos, escritórios em 792 municípios e tal, e pastoreando. Mas a bênção de Deus foi assim, o reino de Deus é prioridade. E se não der certo, eu prefiro não aceitar o cargo. Né? E aqui foi assim também. Né? Ou renunciar ao cargo se não conseguir conciliar futuramente. Mas aqui foi assim também. Né? Eu cheguei aqui, natural que eu fosse para a Baleia, saí da convenção, era o pastor Eduardo Sampaio, e assim, ele colocou o olho em mim, e tem algumas histórias que eu acho que é da nossa, minha com ele, da intimidade nossa, né? De Deus me mandar ir orar por ele, eu não querer ir, e eu ter que parar o carro no eixinho assim, não conseguir arrancar. Ligar o pisca-alerta, Deus, você tem que ir lá. Eu disse, não vou. Ele não me conhece, ele vai achar que eu estou querendo aparecer. Não vou, eu não consegui arrancar o carro. Enquanto eu não disse para Deus, para o Espírito Santo que eu ia, e arranquei o carro e fui, eu não conseguia dirigir. Mas essas experiências assim muito pessoais com Deus, né? E aí nós ficamos amigos. Eu sou amigo do pastor Eduardo Sampaio, orando junto com ele. Como sou amigo do pastor Paulo, filho dele, a gente orando juntos, né? Na época a Baleia não tinha sido reformada e ele estava com os problemas, essas dúvidas assim. Ele dava aula na fé, eu acho que ele trabalhava na Câmara com o bispo era deputado federal, o bispo Manuel, bispo Primaz, e ele estava em dúvida assim. Eu falei, ele me procurou, porque nessa época eu já era diretor de um departamento no governo federal. Eu falei, essas coisas a gente ora. Você quer orar junto comigo? Você tem a chave aqui da igreja, seu pai é o pastor. Agora, se você criar liturgia igual eu vejo vocês fazendo vigília aqui, eu não venho. A gente pode orar 10 minutos ou 2 horas, é o tempo que Deus... E se for ter liturgia de culto, a gente vem orar. Aí nós começamos a fazer isso. E outros jovens vieram à época, né? Inclusive o pastor Heber, que é meu filho... E nessa época andava assim, querendo namorar muito, né? Mas Deus mandou a Alessandra e tal. E assim, e nós começamos a orar sexta-feira à noite. Às vezes a oração demorava 2 horas, 1 hora, 3. E nós ficamos amigos na oração. E nessa época, quando o meu nome foi submetido ao bispo a pastorear o Cruzeiro, eu não conhecia a igreja, não pedi para ir. E sem ninguém saber, eu era superintendente da EBD na Baleia, eu já estava conversando com Deus. Tem umas orações que a gente faz que nem a esposa da gente sabe, né? Uhum. Senhor, eu deixei uma igreja chorando, eu sei que o Senhor me chamou para pastorear. E agora, para mim, é uma honra ser superintendente aqui da escola dominical, mas se passaram 2 anos, o que o Senhor quer de mim aqui nessa cidade? A essa altura, as meninas que eram minhas secretárias tinham ido para a igreja, eu já tinha dado Bíblia para ministro, né? O povo, nos aniversários de ministro, o povo levava vinho, uísque, eu levava Bíblia, né? Então, assim, e falava de Jesus, o povo sabia que eu era crente, né? Ganhei um deputado federal para Jesus, né? Ele pediu uma audiência, né? E naquele tempo eu trabalhava demais, eu ministrava os ensinos nas quartas-feiras usando PowerPoint, também para melhorar o aprendizado, né? Isso das pessoas, né? Didaticamente, porque ela ouve ver, o índice de aprendizado aumenta, isso pedagogicamente é comprovado, mas também para não esquecer, porque eu fazia 8, 10 reuniões no dia, tomava decisões, né? Eu já tinha um orçamento, eu teve ano de ordenar... Mentalmente estava cansado, né? Eu teve ano de ordenar 700 milhões de reais, né? Então... e eu fazia o PowerPoint, e na audiência ele chegou, o PowerPoint, a gente não tinha laptop como hoje, estava na tela do desktop, assim, tinha um desktop na minha sala, e estava na tela o tema, né, o slide, que eu esqueci de minimizar. Ele entrou, olhou, falou,
você é crente? Eu falei, graças a Deus. Você é pastor? Graças a Deus. Ele pediu o assessor que estava com ele para sair da sala. Começou a chorar, contou a vida dele, eu orei por ele. Ele hoje é crente lá em Rondônia. Nossa! E ele falou assim, eu vou na sua igreja te ouvir, mas eu não quero que você me apresente como deputado, nem diga quem sou eu. Ele ia, sentava no banco da De Cruz, ele foi e saía o povo... Ninguém nem sabia. Que ele era deputado federal. Então, assim, tem essas histórias. Então, assim, aí foi quando o pastor Eduardo me chamou, né? Dizendo, olha, tem uma igreja aí que o bispo quer honrar o pastor, vai criar um campo para ele. Foi quando a catedral foi dividida em 3 campos, né? Cidade Ocidental, Planaltina de Goiás e ficou a catedral. E esse campo foi dado para o pastor que na época pastoreava o Cruzeiro, que ele tinha um sonho de ser pastor presidente. Já. E o bispo então deu ele o campo, tirou, nessa época a Baleia tinha mais ou menos uns 12 mil membros, acho que ficou uns 3 mil e poucos membros para lá, uns 4 mil membros, 3 mil e poucos membros para Planaltina de Goiás, e a Baleia voltou a ter 6 mil e hoje já cresceu de novo. Né? Mas, e aí, quando eu fui chamado para essa reunião, eu falei para eles, olha, eu tinha começado o mestrado. Né? Tinha pouco tempo. Eu tinha feito os créditos de estatística e estava fazendo os créditos da disciplina da professora que ofereceu para ser minha orientadora. Isso não é fácil, né? É tudo na UNB? Que o senhor na UNB. Começou? Tudo é prova de Deus, né? Antes disso, tem alguns países europeus, como é a Espanha, por exemplo, você pode fazer doutorado antes do mestrado. E eu fui selecionado e ganhei uma bolsa de moradia para ir fazer doutorado na Espanha. Nossa. Mas eu pastoreava a igreja de Betim. É lógico que se eu fosse, ia ter que deixar o pastorado. Prova, né? Na realidade isso que o senhor está falando tudo, assim, até para nós que somos pastores mais novos, né? A gente entende que é uma provação, né? E às vezes a gente é muito fadado a querer escolher o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não é o do ministério, a gente sabe disso, porque o ministério ele é desgastante. É um problema que eu percebo hoje em jovens casais. Sim, o ministério ele é desgastante, você vai lidar com várias pessoas. Uma questão. E eles precisam desses aconselhamentos, entendo eu, né? Lógico, sim. Posso estar equivocado, mas é a partir da minha experiência de vida. Então, aí eu fui pastorear a igreja do Cruzeiro. Eu já tinha feito os créditos de estatística, né? Já tinha sido aprovado, 3 créditos, a disciplina valia, e estava nos créditos lá da professora, da disciplina que a professora queria ser. Eu precisava fazer um mestrado, porque nesse tempo eu era diretor e já era secretário adjunto do Ministério, de uma das secretarias do Ministério. Então, e as nossas reuniões eram segunda-feira de manhã, as reuniões de direção, era diretor de um departamento, diga-se de passagem, que tinha um maior orçamento. E secretária adjunta tinha que estar nas reuniões. Aí eu percebi, uma das coisas eu ia fazer ruim, né? Eu podia chegar para o pastor e dizer, não, eu vou concluir o mestrado, depois Deus me usa. Aí eu lembro do que me emocionou aqui no começo da nossa conversa, né? Eu sei o que Deus fez comigo, eu sei com o que Ele me chamou, eu sei como Ele me abençoou, eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei a quem eu sirvo, né? Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que eu sou o que sou porque Deus me fez assim. Não é? Nós, por nós mesmos. Mas, então assim, e aí eu decidi pela igreja. Depois disso eu virei secretário nacional. E o pessoal da Baleia não sabia, porque eu não dizia para ninguém, mas eu fui secretário nacional. E, enfim, ocupei, foi quando eu, inclusive, é complicado, você vira uma pessoa publicamente exposta. Você é advogado, você sabe disso, né? Abrir conta de banco, é uma vida diferente, assim, né? E, enfim, depois eu resolvi sair do governo federal, fui para o GDF, fui presidente da Emater aqui, presidi o Conselho de Administração da SEASA, fui secretário de Estado, fui membro do Conselho de Assessor Externo da Embrapa Leite, Embrapa Milícia, eu já fui muita coisa, né? Mas a minha prioridade, o chamado de Deus arde no meu coração. Então isso o que regula, o que dá êxito para a nossa vida pessoal e profissional é a prioridade que nós damos. E eu priorizei a obra do Senhor, eu priorizei o chamado de Deus, eu priorizei o reino dos céus. Então, é isso que é importante a gente entender.
E a minha vida é isso, né? Você é diácono, vir aqui. É assim, é impressionante como as coisas foram acontecendo de forma concomitante. Eu passava no teste, decidia assumir responsabilidade na igreja, Deus me abençoava. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todas as pessoas, porque a gente não pode padronizar Deus. É verdade. Né? Deus não é padronizável. Não, porque aconteceu com ele, cada um de nós tem uma experiência pessoal com Deus. E a gente precisa entender isso. É preciso ouvir, discernir a voz de Deus. Então, assim, e por isso, eu sempre lembrava do apóstolo Paulo, eu vou fazer tenda para não ser pesado para a igreja. E no início da minha fé, eu morei numa região muito pobre, muito deprimida economicamente, né? As igrejas muito pobres. Então, assim, eu não posso ser pesado para a igreja, né? Na verdade, a gente ajudava a igreja financeiramente. E também para não permitir que as pessoas, que sempre, nessas cidades do interior, sempre tinha uma pessoa que era fazendeira e tal, e que tentava impor a vontade dela na igreja. Por causa do patrocínio, né? Em todos os lugares que eu passei, eu tive que enfrentar essa questão. Mesmo? Em todos, Nossa, que desafio. E Deus abençoou, né, a ponto de algumas delas saírem e depois voltarem, porque via Deus abençoando, né? A igreja via Deus curando pessoas nas casas, que não era elas que faziam diferença na igreja. É a presença de Deus que faz diferença, né? É a presença de Deus que vai fazer diferença no CONCAD. Sim. Né? Independente do pregador, do cantor, o que vai fazer a diferença é a presença de Deus. E a gente aprendeu isso desde sempre. Aprendemos com Abraão, com Isaac, com Jacó. Sim. Aprendemos com Moisés. Se tua presença não for, não adianta mandar anjo. Nós queremos é o Senhor. Quer nem sai daqui. Se sua presença, e aí Deus inspirou o hino 515, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, assim, a nossa vida cristã, né? Ela precisa ter esse princípio, né? E princípio a gente negocia. A minha prioridade é o céu. E onde... Aí é Jesus, né? Sermão do Monte. Onde está meu coração, aí está a minha riqueza. Né? O meu coração fica na minha riqueza. Se minha riqueza estiver nas coisas que são de cima, nas coisas do alto, meu coração vai estar lá. Então eu vou organizar a minha vida, priorizar a minha vida a partir daí. Né? Eu sei que a teologia da prosperidade influencia culturalmente o povo, e todos nós. Né? Mas a gente precisa resistir, né, a bênção fácil. É lógico que eu peço a Deus bênção, porque bênção não tem luta. Uhum. Tem luta, vitória que tem luta, né? Eu disse, irmão, cuidado, peça a Deus a bênção, porque se você pedir vitória, Ele vai te colocar para lutar. Não é? Aí você tem a vitória. Mas muitas vezes Deus nos coloca para lutar, para a gente entender que Ele é Deus. Foi assim, né? Deus podia ter entregado Canaã na mão do povo. Um irmão que está fazendo o curso básico de teologia na igreja me perguntou isso ontem. Né? Por que Deus não entregou para o povo? Eu disse porque o povo era incrédulo, o povo precisava saber. Então o povo precisava atravessar o Rio Jordão a pé enxuto, o povo precisava ver o muro de Jericó caindo, né? Que não era eles, é Deus, não sou eu, né? Eu vou repetir, eu sou o que sou, não é por minha conta, não é porque o que eu sou é porque foi Deus que fez, ou me fez assim. É claro que eu ainda não sou perfeito, serei na eternidade, né? Sim. Todos nós seremos perfeitos lá. Nós ainda somos muito falhos, eu sou cheio de bronca, cheio de falha, quem me conhece sabe, né? Mas eu sei que Cristo vive em mim, né? Não é assim que a Bíblia nos ensina? É isso mesmo. Pastor Agileu, o senhor estava falando aí, eu estava me lembrando assim, né, Eu me lembro que uma vez eu cheguei do meu pai e eu falei, pai, eu vou fazer faculdade e tal. E eu sempre, de muito novo, tive esse ardor pelo ministério, pela chamada ministerial, né? E eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele bem assim, pai, será que se eu for entrar numa faculdade eu vou deixar de servir? E aí meu pai virou para mim e falou o que o senhor falou, né? Meu filho, você precisa entender que você precisa priorizar o reino de Deus. Você vai fazer a sua faculdade, mas a prioridade é o reino de Deus, né? E aquilo marcou muito a minha vida, né? Eu me lembro disso. E eu queria que... Tem muitos jovens e adolescentes nos assistindo aqui hoje. Eu queria que o senhor aconselhasse jovens que têm o desejo pelo ministério, mas que também querem ter a sua carreira. Quais são, pelo menos, 2 ou 3 conselhos que o senhor daria a eles
pode ser prático, da maneira que o senhor sentir, com toda a sua experiência que o senhor tem aí. 3 conselhos práticos que o senhor daria aos jovens e adolescentes para seguir uma carreira, mas não deixar de priorizar o reino. Como fazer isso? Tenha tempo com Deus e com a palavra dele. Se você não fizer isso, você precisa ter um tempo com Deus e com a palavra dele, né? Essa é a primeira questão, né? Tenha tempo com Deus e com a palavra dele. E veja o que a Bíblia diz. Aprenda a remir o tempo. Utilize bem o tempo que a gente tem disponível. Hoje nós jogamos muito tempo fora e tempo não volta, né? O dia de hoje nunca mais vai acontecer. Sim. Então, assim, tenha tempo com Deus. Tire diariamente. Ah, pastor, mas eu tenho que acordar às 5 da manhã para ir para o colégio, porque a van, o ônibus. Acorde 4h30. Isso vai mudar a sua vida, né? Essa é a primeira. A segunda, estude bastante e leia. Eu tenho uma preocupação com essa geração. Eu estou dizendo as coisas que eu converso com meus filhos e com meu neto Isaac, que já fez 13 anos. Que assim, eles precisam ler. Se você não conseguir ler, você não vai nem conseguir usar a inteligência artificial. Você não vai ter vocabulário suficiente para pedir para a inteligência artificial fazer as coisas. Uhum. Eu uso muito inteligência artificial porque eu faço muito parecer. Eu fiz um contrato com um organismo internacional ano passado para montar um programa. Pastor Agileu está moderninho, viu? Para montar um programa de segurança alimentar para as regiões deprimidas da Amazônia Legal, que foi apresentado na COP. E eu não tinha prazo para fazer. Nós escrevemos, eu e um colega, 404 páginas em 100 dias. No. E aí eu tinha que usar muito inteligência artificial para pesquisar. E o interessante é que tem muita gente que pesquisava, às vezes até ele mesmo, que é um pouco mais velho do que eu, mas estava um pouco mais enferrujado. Assim, bom, qual é o caminho? É a pergunta. Então, se você não tiver vocabulário, e como você adquire vocabulário? Lendo, inclusive a Bíblia. Quem lê não consegue escrever. Quem não lê não consegue escrever. Sim. Quem não lê não tem vocabulário. Então, como é que você vai fazer as perguntas para a inteligência artificial? Você pode fazer uma pergunta que tem várias respostas. Se você não perguntar corretamente, ela não vai te responder corretamente. Então, tenha tempo com Deus, estude, leia. E não leia só a Bíblia, né? Você precisa ler, você precisa conhecer a cultura. Porque quando você conhece cultura, eu não estou falando de... Muita gente confunde cultura com ensino, né? O ensino secular, padronizado, ensino fundamental. Cultura é outra coisa, né? Nós não temos tempo aqui suficiente para dar a definição de cultura, né? Quem vai para o campo missionário, por exemplo, precisa conhecer a cultura do lugar e precisa conhecer o conceito. As pessoas hoje, a minha preocupação é que a rede social te dá frases curtas e você começa a achar que você tem um conhecimento. Ler a orelha do livro, né? Aquela parte ali, não significa que você conhece o conteúdo. Sim. Você sabe o que tem no livro, mas você não conhece o conteúdo dele. Então, é preciso a gente dominar os conceitos. Então, esse é o segundo conselho, né? Primeiro, tempo com Deus, ler a Bíblia e ouça. Se você não tiver tempo com Deus, de meditar, você só lê e não meditar, você não vai ouvir a voz. Uhum. Né? E uma coisa que a gente já ouviu, inclusive na baleia, né? Você tem que deixar a Bíblia ler você, além de ler a Bíblia. Mas, então, tenha tempo com Deus. A segunda, estude, leia bastante. Né? Porque senão nem a inteligência artificial que hoje nós usamos tanto, e eu uso... E é uma ferramenta para uso mesmo, poderosa. Você não consegue usar, não vai conseguir usar, porque você não sabe escrever, não tem vocabulário. Não se iluda, né, de assistir um minuto de alguma coisa no TikTok, você tem aquele conhecimento que você não tem. Sim. Quem dominar os conceitos nesse futuro próximo, da geração Z, vai ter posições de destaque, porque a maioria das pessoas não dominam, né? Não dominam conceitos e não conseguem fazer entregas. Eu conversava isso numa oportunidade ímpar que eu tive com o nosso bispo Abner, o pastor Amarildo e o pastor João Daí na última convenção. Poucos minutos de conversa, a gente falando sobre essas questões, eu falei, tem um problema, eles têm dificuldade de fazer entregas, eles estudam, têm a graduação, mas entregam o quê? O que de fato você consegue entregar para quem quer te contratar?
E aí, voltando, o que você consegue entregar de fato, de serviço para o reino? Nós somos servos, portanto, temos que ter serviço. O que você entrega de fato? Né? E não confundir que tem muitos trabalhos que a gente faz na igreja que são bons, são importantes, de suporte. E nunca esquecer que no tribunal de Cristo, você não vai ser cobrado pelo que Deus não te mandou fazer. Você vai ser cobrado pelo que Deus te mandou fazer. É a parábola dos talentos, né? E outras. Então, você precisa focar nisso. Então, o segundo conselho é isso. Né? E o terceiro, escute a voz do Senhor. Não diga não a Deus. Não chute a mão de Deus. Quando Deus estender a mão para você, não chute a mão dele. Ele sabe o que ele está fazendo e só Deus é presciente. Tem coisas que aparentemente, na verdade, é só Deus que chama à existência as coisas que não existem. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, tenha fé, pratique a fé, entregue de verdade seu caminho ao Senhor, entregue sua vida para o Senhor, mesmo que você tenha que continuar trabalhando. E seja crente onde você estiver, já está no 5º, né? Você falou 3. Seja crente. Não, mas o senhor tem. Seja crente onde você estiver, né? Você não precisa ficar pregando o tempo todo, né? Assim, sim, sendo inconveniente. Nem falando, sou crente, eu... As pessoas vão perceber. Isso. As pessoas vão perceber. Né? Eu tenho cada história, né, assim, de testemunho para a glória de Deus, impressionante, assim, em ambiente de alta cúpula, de organizações, da pessoa falar um palavrão e olhar para mim, desculpa, eu falei, você não precisa desculpar, você está na sua sala, eu não falo. E as estratégias que Deus vai dando para a gente, né? Eu reunia minhas equipes, ou às vezes estava reunido com equipes, né? Que eu não era o líder da reunião, e eu tinha um lema comigo: começou a falar palavrão, você perdeu o debate, acabou o seu argumento, então você começa a falar palavrão. É uma estratégia que eu usava, porque as pessoas do mundo falam muito palavrão nesses ambientes, mas eu usava a estratégia, e as pessoas que reuniam onde eu estava sabiam disso. Saísse palavrão, ele perdeu o debate, ele acabou o argumento, aí ele apela. Eu ia apelar e começar a falar palavrão. Sim. E com isso eu conseguia ter uns ambientes de trabalho decentes. Né? Então, assim, são basicamente, eu falei 5 coisas, né? Mas seja crente onde você estiver. Ser crente só na igreja é fácil, né? Mas ficaria aqui muito mais tempo dizendo essas coisas. Entregue seu caminho ao Senhor, Salmo 37, né? Confia nele, o mais tudo ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas. São promessas de Deus, todas elas condicionais. Eu já ministrei na igreja durante, acho que com um mês inteiro, sobre as promessas incondicionais e as promessas condicionais de Deus. A maioria das promessas de Deus são condicionadas a alguma coisa. Busque primeiro, para você ter, você tem que buscar o reino e a justiça. Não é? Então, assim, para ter as coisas acrescentadas, você tem que se entregar. E aprender a se entregar totalmente a Deus só é possível quem tem vida devocional e de intimidade com Ele. Entrega total. Aí não significa que você vai radicalizar. Uma vez eu estava na igreja, chegou um jovem, alguém levou ele na igreja, não, pastor, Deus me chamou e tal. Falei, quem é teu pastor? Ele não tinha, o sapato dele estava furado. Daí eu disse, quem são seus pais? Agora eu saí andando, eu disse, não, volta para sua casa, volta para sua igreja. Deus não chama ninguém assim, não é? Porque você precisa ter alguém sobre você para te abençoar. Sim. Você tem um jargão também, né? A unção que você respeita é a unção que vem sobre a sua vida. Que você atrai, né? Então, assim, você fazendo assim, não tem como errar. Entrega, a entrega total. Se você pegar os grandes expoentes do século XX, né, da igreja, e eu tenho o David Wilkerson, né, que é um pastor americano. Sim. Eu li um livro dele nos anos 80 que me fez compreender a cultura da América do Norte. Daquela época, Unidos. Né? Não, de hoje, inclusive. De hoje? O livro chama Toca a Trombeta em Sião. Eu tenho ele em casa, emprestei, alguém não devolveu, eu comprei de novo, fui emprestar para os jovens. Ali ele profetizava a decadência moral dos Estados Unidos e dizendo que Deus ia fazer com aquela nação. Que se ela não retomasse, né, a condição moral dela, que eles não seriam mais a nação que Deus usaria para evangelizar o mundo. E nós sabemos que foi eles. É uma nação que tem a mesma idade nossa,
E é a maior potência do mundo, já visto o que a gente vê hoje de geopolítica, né? E é impressionante, todo mundo fala, mas a hora que você olha o PIB do mundo, né, 1/4 do PIB é deles, talvez um pouco mais. Então, por isso que eles conseguem se impor. Mas aquilo é porque foi uma nação abençoada por Deus. Começou agora, com princípios... Se houver decadência moral, né? E a gente vê isso na história de Israel. Sim. Enquanto Israel estava na presença de Deus, Deus abençoava a vida dele. Sim. A vida da nação. Quando eles saíam, Deus levantava, né? Lembrar que Salomão inaugura o templo, o filho rebelde dele, o Jeroboão. Roboão assume. E o que Roboão faz? Afasta de Deus. Deus levanta os assírios para ir lá e invadir 5 anos depois, é muito pouco tempo. Não é? Então a gente precisa entender que tudo é de Deus, é Ele que faz tudo, nós somos só servos. Então eu preciso sempre refletir e meditar, o que eu estou entregando? Qual é o meu serviço? Não é? Não, pastor, mas se eu ficar aqui crendo e tal, sim, você vai ser salvo. Não sei se como pelo fogo, que é um negócio complexo para explicar, né? Valia um podcast sozinho, que é ser salvo como que pelo fogo, né? Mas é preciso entrega, e a entrega total ao Senhor requer essas 5 coisas que eu acabei de dizer. E o êxito pessoal, profissional também, né? A família bem-sucedida e tal, que hoje é complicado, né? Eu falo para os meninos, cuidado se forem ter filhos, né? Porque a gente nunca pode esquecer que o espírito do anticristo ele opera no mundo, influenciando. E muitas vezes, porque é mais fácil você projetar ou transferir o problema ou a solução de um problema para certas pessoas, situações ou contextos, do que buscar a solução em Deus, né? Eu sempre uso o Império Romano para isso, né? O Império Romano estava lá, dominando o maior império da Terra. Nós temos heranças culturais do Império Romano que nós, no cotidiano, praticamos, né? E estrategicamente é praticado, né? Que é paz, prepare para a guerra. Isso é cultura do Império Romano. E a gente está lá, Império Romano, e a igreja matou. A igreja não foi fazer acordo com ninguém. A igreja não fez acordo com o Império Romano. E quando fez, 300 anos depois, deu problema. Ruiu, né? Aí nós entramos na Idade Média, né, na escuridão, até Deus levantar Lutero. Então, para fazer a reforma. Então, é preciso entender que, e eu falando do David Wilkerson, ele tem a última mensagem dele, ele já velho, valeria a pena todos assistirem. Tem no YouTube até que a imagem não é tão boa, mas ele falando da vida de oração que ele tinha, né? E todo mundo da minha geração assistiu o filme A Cruz e o Punhal. Eu ia falar agora sobre isso. A Cruz e o Punhal, depois leu Fognick, né? E eu li Toca a Trombeta em Sião. Ali me deu uma compreensão como que a maior nação da Terra que Deus levantou, né, para organizar o mundo, botar disciplina no mundo, evangelizar o mundo. É sempre bom lembrar, a gente fala da China comunista, mas no final do século XIX, na primeira metade do século XX, os americanos evangelizaram a China, junto com os ingleses. A China era evangelizada, né? Aí a igreja perdeu a China, perdemos a China, né? A igreja lá dos 3 estados e tal, mas as sementes estão lá. De vez em quando levanta aquele camarada que publicou o livro Homem do Céu e tal. Enfim, mas a igreja precisa compreender, né? E só compreende lendo, entendendo a cultura, né? Entendendo a dinâmica das sociedades. Por quê? Porque quando você procura, através da leitura, eu leio jornal todo dia, leio mais coisas do agronegócio, que é meu área, mundo profissional, minha área, mas eu leio artigos e tal. Por quê? Porque chega um momento que você tem um conhecimento e fundamentado na rocha que é Cristo, o que você lê não vai te influenciar, né? Então, assim, é preciso para entender a dinâmica da sociedade, né? Nós temos na ADECruz todas as estatísticas da cidade, né? Nós sabemos o percentual que são cristãos, dos cristãos quantos são católicos, nós sabemos essas coisas. O pastor Heber me ajuda nisso, né? Não é só porque a gente já referenciou a casa de todos os irmãos membros da ADECruz, são quase 400, mas é porque a gente precisa, para montar a estratégia de evangelismo,
Precisa saber como é que a sociedade funciona, por onde ela está indo, para você organizar as mensagens evangelísticas, para você apoiar os missionários. Isso te ajuda a construir estratégia, porque esse conhecimento está disponível. Senão você vai querer que toda vez que você quer fazer uma coisa, que o anjo vai descer do céu e dizer, ô meu filho, com aquela voz embargada. Não. Deus deu a gente a capacidade, inteligência, Deus fala no nosso coração. Eu acho que está na hora de encerrar, pastor Davi, mas eu costumo dizer na igreja assim, irmãos, se Deus usar um profeta agora, ele deve estar, ô meus servos, sai daqui agora, eu vou te mandar para tal país, eu não vou. Aí como, pastor? Eu falei, porque antes Deus vai falar no meu coração. Então tem muita gente indo nessa onda assim, né? Porque Deus fala com a gente, Deus fala conosco. Confirma, né? É o novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eu chego até o trono. É a Bíblia e o cântico, eu chego até o trono. Então Deus fala ao meu coração o que Ele quer fazer, como que Ele quer me usar. Pastor, mas aí você tem que ter tempo para o Senhor, que foi o meu primeiro conselho. A gente precisa ter tempo com Deus. Se você não tiver tempo com Deus, você vai começar a agir de forma intuitiva e pelo nosso coração. É enganoso. Nós não devemos confiar em nós mesmos, por isso a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar em mim mesmo, porque eu sou falho, tenho uma natureza pecaminosa, estou no processo de regeneração. E a hora que atingir a estatura de varão perfeito, se atingir antes do arrebatamento da igreja, Deus me leva. Como Ele levou Enoque, levou Elias, Ele não deixou aqui. Então, e é claro que se alguém... Então, pastor, mas se o senhor quer atingir para ir, é lógico. Essas brincadeiras que a gente faz, mas ninguém quer ir. Eu quero. O céu é um lugar assim indescritível. O paraíso é indescritível. Se o senhor quiser me levar agora, eu quero ir. Eu sei que meus netos, meus filhos vão chorar e tal, mas eles vão saber, porque eles foram ensinados ao longo da vida, que eu vou estar bem. Tá na eternidade, não vou poder fazer mais nada por eles, mas eles sabem quem pode fazer, Eles sabem. É isso aí. Pastor Gileu, nós estamos chegando ao final do nosso Concadcast. Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso Concad, Eu quero aproveitar você que está nos assistindo aqui. Eu estou vestindo a blusa do Concad, Legado, que é o tema do nosso Concad 2026. Eu quero te incentivar a comprar, porque quem investe Concad, investe no Concad. Uma camisa que você compra, você está investindo no Concad para que esse congresso que abençoa a sua vida possa abençoar ainda mais pessoas. Então quero pedir a você para comprar a camiseta, que nós temos 2 modelos disponíveis, e aproveitar e dizer que nós estamos aí com o último lote. Ele tem prazo de validade para acabar, e ele tem também, além disso, limitação de vagas para poder acabar. E tem uma promoção agora que é R$100 a inscrição no evento para aqueles que vão acampar e se alimentar durante os 4 dias, e R$40 a camiseta. Então esse combo aí é um combo promocional para quem vai se hospedar. Eu quero te incentivar, você jovem e adolescente, a participar. E, além disso, comprar os nossos produtos lá no site. Você entra, tem moleskin, tem garrafinha, tem outros produtos para você adquirir, tá? Então eu quero lembrar você sobre isso. E pastor Gileu, falando sobre Concad, sobre legado, eu quero lhe perguntar qual é o legado que o senhor quer deixar para a geração de jovens que está vindo por aí. Eu nunca pensei nisso. É mesmo? Não. Nunca pensei. Tem coisas que a gente deixa Deus fazer, E como eu entreguei minha vida para o Senhor, é Ele que escreve minha história. Então, o meu legado, Ele que sabe o que eu vou deixar. O meu esforço é para que eu pratique o que a Bíblia me ensina e que Deus inspira Salomão, ele escreve: o fim é melhor que o começo. Então, a gente tem que trabalhar. Nós vimos muitos pastores, pioneiros famosos, mas que no final da vida entraram naquilo que não devia. Então, é sempre lembrar, o fim é melhor que o começo. Você tem que viver para que quando você chegar no final da vida, você não possa olhar para trás e dizer tudo vaidade. Porque se você faz essa conclusão, significa que você teve momentos da sua vida que você titubeou, usou mal o tempo, não foi um servo bom e fiel, porque é esse que Jesus vai dizer assim: entra no gozo do teu Senhor. Mas eu queria dizer para os nossos jovens,
para utilizar o CONCAD para viver uma experiência pessoal com Deus. Não queira viver a experiência do jovem que vai estar do teu lado. Viva a sua. Vai estar a multidão, todo mundo vai estar cantando na hora dos louvores. Aquilo é uma bênção. Nosso tempo não tinha isso, né? A gente lamenta, mas nosso tempo passou. Mas assim, extravase e tal, mas viva a sua própria experiência com Deus. Preste atenção nas mensagens, na letra dos hinos. Extravase, cante, pule, mas viva a sua experiência. Você precisa sair de lá com uma experiência nova. No final do culto, terça-feira, você precisa ter uma experiência nova com Deus. E por que eu falo de experiência com Deus? Porque a experiência a gente leva para sempre. Ela não vai acabar quarta-feira. As coisas que eu relatei aqui, eu citei muito pouco a Bíblia, eu citei experiências, coisas simples, né, mas muito fortes para quem crê no Senhor. Então, se você viver uma experiência, você vai levar ela para sempre, né? Sim. Então, viva a sua experiência pessoal com Deus. O legado, enquanto eu fui falando, eu fui pensando aqui, é uma coisa que eu sempre falo na igreja, né? Falo isso sempre, que eu quero ser conhecido e reconhecido no céu. Aqui na terra, eu já ganhei tanta medalha, tanta homenagem, porque tem uns armários lá em casa, eles conhecem, né? Quando fiz 60 anos, eu fiz uma exposição das coisas que eu já ganhei. Tem muita coisa. Tudo é para a glória do Senhor. Mas a gente precisa viver na terra para ser conhecido e reconhecido no céu. Conhecido para quando sua oração chegar lá, né, o céu saber quem está orando. Para quando sua oração chegar no reino das trevas, o reino das trevas saber quem está orando. E reconhecido é porque no tribunal de Cristo, para você receber seu galardão, e aí vai ter o reconhecimento. Então, eu quero ser conhecido e reconhecido lá no céu. Aqui na terra, as coisas são temporárias, né? Que interessante. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui, gente. Eu quero agradecer a você e quero aproveitar a palavra do pastor Agileu para te desafiar a orar, jejuar, ler a Bíblia, para que no CONCAD você tenha uma experiência com Deus que vai te marcar. Eu tenho certeza que você pode vivenciar isso durante os 4 dias de CONCAD. Pastor Agileu, nós vamos encerrar agora. Antes de encerrar, eu quero lembrar você que os nossos esquentas CONCADs estão chegando, tá bom? As datas estarão disponíveis para que você possa participar desse momento onde a juventude da região estará ali nessa clamor e nesse momento que antecede o nosso CONCAD, tá? E quero, pastor Agileu, pedir ao Senhor que o Senhor deixe uma última mensagem, uma frase ou um versículo bíblico. Imagina que o Senhor vai mandar um WhatsApp aí para toda a juventude CONCAD e que vai chegar para todos os jovens. Qual seria a frase ou um versículo bíblico que o Senhor gostaria de deixar para a nossa juventude? O temor ao Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. Tema a Deus, e aí sua vida vai ser bem sucedida. É isso, gente. É isso, gente. Obrigado, pastor Agileu, mais uma vez. Que o Senhor abençoe o senhor, a sua casa, sua família, o seu ministério. Obrigado por ser inspiração. Eu sempre falo para o senhor que o senhor é uma inspiração para mim. Isso é bondade. E eu agradeço muito por qualquer momento que a gente passa junto, que a gente realmente sai edificado. Toda vez que eu sento à mesa com o senhor, a gente sai edificado. Obrigado pelo seu sim ao ministério, pelo seu sim ao pastorado, pelo seu sim à AD Cruz. Eu acho que eu falo em nome de todos os membros da AD Cruz, pelo seu sim a ser o pastor da região de número 1 e a viver tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. E eu sei que muito mais o Senhor ainda fará. Amém. Eu agradeço muito, pastor Davi, por estar aqui compartilhando alguns minutos, né? Algumas coisas são coisas de quem chegou aos 60, né? São histórias. Mas agradeço muito essa oportunidade, que Deus abençoe toda a nossa juventude, né? E não temos homens, sejam crentes, Deus é poderoso. Sei que você é muito generoso nas suas palavras, né?
E sei que essas palavras que você dirige a mim é sua generosidade. Na verdade, eu fico lembrando sempre de Paulo, né? Miserável homem que sou. Obrigado a você que ficou aqui até o final. Compartilha esse episódio com alguém, comenta, curte, para que mais pessoas sejam alcançadas através da história e do legado que está sendo construído pelo nosso pastor Argileu Martins. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.